igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus por causa dessa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui adorando ao Teu nome nessa noite. Com tudo que o Senhor já fez aqui, nós podemos sentir a Tua presença e é maravilhoso saber que o Senhor está no nosso meio. O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração, ela se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Você pode se assentar exaltando a Deus nessa noite. Eu sou muito simples nas minhas palavras, mas dentro da simplicidade, eu creio que o Senhor falará profundamente no teu coração nessa noite. O Senhor tem ministrado essa palavra comigo há aproximadamente uns 20 dias. Numa tarde na minha casa, eu estava lavando vasilhas, falando com Deus, ouvindo louvores, e o Senhor me trouxe à memória essa palavra. Mas o Senhor me trouxe à memória essa palavra dentro de um contexto muito particular, meu e de Deus. E quando o Senhor me fez entender o que está acontecendo aqui em Atos, capítulo 9, versículo 36, o meu coração se encheu de alegria por causa do favor de Deus para conosco. Existe uma história por trás desse texto que nós lemos. A Bíblia diz, a partir do versículo 36 do capítulo 9, que existia ali uma discípula de Jesus. O nome dela era Tábita, no aramaico, traduzido para o grego, significava Dorcas, e nós vamos mencioná-la muito mais aqui nessa noite como Dorcas. Eu creio que você já ouviu falar desta mulher. Uma das mulheres que é citada no livro de Atos, onde conta a história, os atos dos apóstolos de Jesus. A Bíblia diz que Dorcas, não sei por quanto tempo, mas ela era uma discípula de Jesus, uma missionária, por que não dizer, da igreja fundada por Deus naquele tempo. A Bíblia diz que Dorcas, ela era uma mulher que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Isso aqui é interessante, porque a Bíblia não vai citar que Dorcas só tinha boas obras, mas além das boas obras, ela também estava cheia das esmolas que fazia. Eu entendo, no meu entendimento, no meu concedimento daquilo que a Bíblia quer passar para a gente aqui, é cheia de boas obras. Ela, vamos supor, que ela passa numa loja, vê um vestido bonito na vitrine, se lembra de alguém e pensa assim: eu vou comprar para fulana.
uma boa obra que ela queria fazer para com alguém. Mas Dorcas também estava cheia de esmola. Esmola é a necessidade do outro acima de alguma coisa. Dorcas sabe abençoar e Dorcas também sabe ver a necessidade do outro acima de alguma coisa. Ela tem uma sensibilidade do Espírito Santo em entender a necessidade de alguém. Por isso que Dorcas era tão preciosa e querida por todos que estavam à sua volta. Uma outra característica de Dorcas, que a Bíblia vai citar também, é que ela costurava, fazia roupas para as viúvas daquela época. Ela cuidava das viúvas daquela época com túnicas para vesti-las. Só que depois de citar as características de Dorcas, a Bíblia agora começa a dizer: e naqueles dias, enfermando, ela morreu. A missionária agora está doente, e é uma doença que a leva à morte. A discípula de Jesus agora está doente, e acaba morrendo por causa daquela enfermidade. Não é porque Dorcas serve a Deus e as viúvas que a morte não chega para ela. Não é porque Dorcas serve a Deus e as viúvas que Deus a livra da morte. A morte chegou para Dorcas. Só que é muito interessante o que acontece aqui, porque a Bíblia diz que eles pegam o corpo daquela mulher e levam para um quarto alto. Eu entendo que aquela casa tem 2 ou mais andares. Eles estão embaixo e levam Dorcas para o andar de cima. A depositam no quarto alto, depois de lavarem o seu corpo, a colocam lá. Não escondida, mas guardada num quarto alto. Dorcas, ela precisa de um milagre que só Jesus poderia fazer. Talvez alguém olhando aquela mulher morta ali agora, poderia simplesmente sepultá-la e acabou a história de alguém. Uma linda história, mas acabou. Não. Quem conhece o legado que Dorcas deixou sobre a terra? Quem conhece a história que Dorcas escreveu? Quem um dia foi abençoado através das suas boas obras, quem um dia foi abençoado através das esmolas que ela fazia, vai ter em seu pensamento: nós não vamos sepultá-la agora, vamos pegar o seu corpo e guardar num quarto alto, porque em dado momento Jesus vai se apresentar para operar o milagre na vida dela. Quando a gente vela alguém, sepulta alguém, perdão, na maioria das vezes, existe, né? Na maioria das vezes, abre-se a cova e enterra alguém. A pessoa desce a sepultura, tanto que a gente usa muito esse termo. Só que agora a mulher morta está subindo para um quarto alto. É Deus dizendo: pega isso que morreu na sua vida, que para mim ainda não morreu, e eleva o nível. Pega isso que já morreu para você na sua vida, mas para mim ainda não morreu, e leva para o lugar alto. Que no lugar alto tem milagre, que no lugar alto tem ressurreição, que no lugar alto tem providência de Deus, que no lugar alto tem mudança de história. Eu não sei se você acredita, mas Deus está me mandando liberar uma palavra de vida para você nessa noite. Ele tem algo misterioso, especial e milagroso para realizar. A Bíblia diz que Pedro está numa cidade perto chamada Lida, aonde Pedro, através da pessoa de Jesus, do Espírito Santo, curou um paralítico que estava enfermo há mais de 8 anos. A Bíblia diz que mandam chamar Pedro aonde ele estava. E a Bíblia enfatiza em dizer
que Pedro estava perto, numa cidade próxima. Pedro não vem de longe, ele está pertinho ali. Pedro não está muito afastado, ele está perto. E é engraçado, a sensibilidade, é muito bom perceber a sensibilidade de quem estava ali e participou daquele momento. Porque vão entender o seguinte: a gente não precisa correr atrás de quem está muito longe. Tem gente perto que pode ajudar, tem gente perto que pode orar, tem gente perto que pode interceder, tem gente perto que pode intervir para o problema ser solucionado. Deus está dizendo para você, Ele vai botar gente perto para te ajudar nessa caminhada. Avarácia limini andaracébia. Eu sinto a presença do grande Deus aqui nessa noite. Quando Pedro chegar, a história de morte vai ser mudada. O cenário de morte vai ser mudado. Jesus vai transformar a morte em vida, porque na verdade Ele tem esse poder. Muita gente está olhando e está dizendo: acabou, não tem mais jeito, já morreu, é o fim. Mas Deus está se levantando e está dizendo: eu cheguei para trazer vida. Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Pedro chega, Pedro não para. A Bíblia diz que o levaram diretamente para o quarto alto, aonde Dorcas estava. A Bíblia diz que Pedro manda sair todo mundo. As viúvas, gente, está ali. O corpo de Dorcas está ali. E as viúvas estão rodeando o corpo de Dorcas. Quando Pedro chega, elas pegam os vestidos, as túnicas e apresentam para Pedro: aqui, Pedro. Enquanto Dorcas estava conosco, olha o que ela preparou para a gente. Pedro, hoje ela não está mais entre nós, mas enquanto ela estava, Dorcas se vai, mas deixa testemunho para contar. Dorcas se vai, mas deixa um legado sobre a terra. E coisa boa é quando a gente não está mais presente, mas tem alguém que pode falar bem da gente. Coisa boa é que quando a gente não está mais presente, tem alguém que dá testemunho ao nosso favor. Dorcas está morta, mas tem alguém olhando e dizendo: enquanto ela estava viva, ela dava esmola, ela fazia boas obras, ela costurava roupas para vestir as outras mulheres. Enquanto Dorcas estava viva, ela abençoava a igreja, ela limpava a igreja, ela estava no círculo de oração. Hoje Dorcas não está mais entre nós, mas ela deixou um legado para ficar marcado na história. O nosso problema, na maioria das vezes, é esquecer o bem que nos fizeram, só porque hoje esse alguém não pode mais fazer nada por nós. Sabe o que o texto está falando aqui para a gente? Gratidão, gratidão. Sabe o que o texto está falando aqui para a gente? Sobre lembrar de quem te ajudou quando ninguém dava nada por você. Talvez, quem sabe, quando você estava no lamaçal do pecado, que alguém passava por você e nem te reconhecia, alguém estendeu a mão. Quando você não tinha nem o que vestir, nem tampouco o que calçar, alguém olhou para você e disse assim: pega minha roupa, pega o meu calçado, pega para você, eu quero te abençoar. Hoje morreu, hoje caiu, perdeu o valor, não é mais importante, não ligo mais, não mando mais uma mensagem para saber como está. Morreu, caiu, fulano caiu. E quando estava entre nós, era cheio de boas obras que fazia, abençoava outras pessoas. Quando a Bíblia fala que Dorcas costurava e entregava túnicas àquelas mulheres, eu entendo que
com aquilo que ela tinha, ela cobria outras mulheres, sabe? Cobria de oração, cobria de conforto, cobria com uma palavra incentivadora. Esta era Dorcas. Não está mais no nosso meio, mas aqui, Pedro, faz alguma coisa por ela. Olha esse vestido que ela fez para mim. É por causa da oração de Dorcas que eu estou de pé hoje. É por causa da oração de Dorcas que eu não parei naquele deserto. A Bíblia diz que depois disso Pedro tirou todas as mulheres, todas as pessoas que estavam ali. Me remete muito, Pedro teve um grande professor, Jesus. Porque isso me remete muito à filha de Jairo. Quando a Bíblia diz que está acontecendo um grande alvoroço na casa de Jairo, a menina está morta. Alguns estão olhando e estão dizendo, não tem jeito, não tem mais solução, Jairo. Vamos enterrar a menina porque acabou. Jesus chega, manda sair todo mundo, acaba com o alvoroço, sai todo mundo. Ficou o pai, a mãe da menina e os discípulos que estavam com Jesus, todos saíram para fora. Porque tem coisa que Deus não vai fazer para todo mundo ver. Tem coisa que Ele vai fazer no secreto, preparar, transformar, reformar, e só vai apresentar de novo depois que estiver pronto. Não é do feitio do meu Jesus se exibir para ninguém, porque o que Ele faz, Ele não precisa de conselho, Ele não precisa de dar explicação, Ele sabe o que está fazendo e na hora certa, na hora certa, aquilo que Ele faz vem à tona e todo mundo tem que ver. Um exemplo, Isabel. Jesus olha para Isabel e diz, não vai contar para ninguém que está esperando um bebê. Deixa em off. A partir do 6º mês de gestação, pode contar. Depois do 6º mês, precisa contar que está grávida. É Deus dizendo, aquilo que eu vou fazer, todo mundo vai ver ao vivo e a cores. Eu não vou precisar postar na rede social. Eu não vou precisar colocar em lugar nenhum. Alguém vai passar e vai dizer, está gerando. Aconteceu um milagre ali. Jesus se apresentou para ele. É processo, é processo, é processo. A porta fechada é processo. O esconderijo que Deus te colocou é processo. O tempo do anonimato é processo. O tempo de ficar off sem ninguém ver é processo. Parece que ninguém lembra de mim. É processo. Aguarda esse tempo, porque depois desse tempo Deus vai apresentar o milagre. A Bíblia diz que Pedro vai orar porque, diferente de Jesus, a gente não vai ver Jesus se ajoelhando para pedir um milagre. Ele faz e pronto. Na maioria dos milagres de Jesus, o texto enfatiza. E imediatamente foi curado. Imediatamente voltou a ver. Porque a ordem, a palavra que sai da boca de Jesus já sai como uma ordem para o mal ir embora. Só que Pedro agora entende a sua dependência em Deus. Pedro agora entende que não é ele que faz. Pedro agora entende que o milagre depende da pessoa de Jesus. Se Jesus quiser curar agora, Ele vai curar. Se Jesus quiser abrir a porta, Ele vai abrir. Se Jesus quiser fazer um milagre, Ele vai fazer. Mas posso te dizer algo, se Ele não quiser, se não tiver no tempo, se não tiver na hora, você pode espernear, você pode fazer biquinho, você pode ficar de mal com Deus, se Ele não quiser. É tudo no tempo dEle, é tudo na hora dEle. E o não de Deus pra gente é cuidado. O não de Deus na maioria das vezes é livramento.
sim, mas também o não. A Bíblia diz que Pedro se ajoelha, ora a Deus. E a Bíblia diz que, orando Pedro, Dorcas abriu os olhos. Olha as etapas que o milagre acontece. A Bíblia diz que Dorcas abre os olhos. E a Bíblia diz que quando ela abre os olhos, Pedro profetiza: Tabita, levanta-te. Assim como Jesus, quando o filho da viúva de Naim estava indo ser sepultado, Jesus está chegando em Naim, o cortejo do filho da viúva está saindo para fora da cidade. Jesus chega, toca no esquife e diz: menino, a ti te digo, levanta-te. Uma ordem de autoridade para a vida do morto. A Bíblia também diz, na filha de Jairo, que nós já citamos aqui, que Jesus profetiza: menina, levanta. Imediatamente a menina levantou. Pedro tem um grande professor. E a ordem de Pedro, através da pessoa de Jesus para Dorcas é: levanta-te, abre os olhos, se assenta. Para quem estava morto, estar sentado já é um grande progresso. Para quem estava morto, estar sentado aí como você está nessa noite já é um grande progresso. Para quem não conseguia sair de casa para vir na igreja, estar aí sentadinho só ouvindo a palavra já é um grande progresso. Para quem estava dentro de um quarto escuro, afundado numa depressão, estar aí sentado como você está já é um grande progresso. Para quem estava com o casamento fracassado por um fio, a ponto de alguém arrumar a mala e ir embora, estar aí sentado um do lado do outro já é um grande progresso. É Deus dizendo: o milagre que eu vou realizar vai ser por etapa. Eu vou fazer por completo. Um dia você vai ver algo acontecer, no outro você vai ver algo acontecer, até você olhar e dizer: verdadeiramente Deus está fazendo, verdadeiramente Ele está trabalhando, verdadeiramente Ele está fazendo. Sentou-se. Olha que lindo isso aqui. Quem Pedro botou para fora entendeu o processo de Dorcas, porque eles não vão embora. Eu quero conjecturar que eles desceram do quarto alto e estão lá embaixo esperando o que vai acontecer. Não abandonam a missionária de jeito nenhum, nem depois de morta. A Bíblia diz que Pedro pega na mão de Dorcas, leva para fora, e eu gosto disso aqui. Versículo 41, na parte B. Apresentou-lhe viva. Pega na mão dela, chama as viúvas e os santos que ali estavam presentes e apresenta Dorcas viva. Quem disse que Jesus vai ficar passando na cara de alguém o teu fracasso? Quem disse que Jesus vai ficar passando na cara de alguém a tua derrota? Ele vai pegar na tua mão, oh glória! Ele vai te curar, Ele vai restaurar tua alma, tua vida. Ele vai curar as feridas do teu coração, pegar na tua mão e te apresentar viva, vivo, para todo mundo saber que Ele é Deus. Quem viu Dorcas morta, talvez não consegue acreditar no que está acontecendo ali. Quem viu Dorcas morta não consegue entender o que Deus fez através da pessoa de Pedro. Deus está dizendo: o milagre que eu vou proporcionar na sua vida, muita gente vai ficar sem entender, sem acreditar.
Mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. A Bíblia diz, apresentou-lhe a viva. A Bíblia diz que o milagre que Deus realizou foi contado e notório por toda Jope. Todo mundo ali, naquela cidade, teve ciência daquilo que Deus fez. Todo mundo ali entendeu o tamanho do Deus que opera milagre. Porque talvez para você, esse problema não tem jeito, é impossível. Aí eu te faço a mesma pergunta que nós já ouvimos por inúmeras vezes aqui. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? É possível ficar com esse questionamento mediante essa palavra? Não. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Ele ergue do monturo o necessitado. Ele tem poder para abrir portas inimagináveis para te abençoar. Ele pode fazer aquilo que foge da ótica humana. Ele pode curar aquele que já está desenganado pela medicina. Ele tem poder para levantar aquele que está caído há muito tempo. Ele tem poder para tirar do leito, para arrancar da sepultura, para dar vista aos cegos. Esse é o nosso Deus. Ele tem poder para levantar aquele que se afastou e colocar sentado no meio de príncipes. Ele tem poder para te tirar desse lugar de decepção, de mágoa, de tristeza, de desilusão. Ele tem poder, e é por causa do poder de Deus que Ele libera uma porção sobrenatural da tua glória aqui sobre nós nessa noite. E se você entrou precisando ser curado, seja curado, seja liberto, seja abençoado, seja restaurado. Sinta Jesus aí e a força do teu poder te abençoando. Evarasse alabando de mini andaraçaio e apresentou-lhe a viva. Ele não faz nada pela metade nem de qualquer maneira. Apresentou-lhe a viva. É Deus dizendo: aquilo que está na minha mão eu vou resolver. É Deus dizendo: aquilo que está na minha mão eu me responsabilizo para tratar. É Deus dizendo: descansa o teu coração que eu cuido de tudo. Vou te erguer, vou te levantar, vou te abençoar, vou te dar vitória. Dorcas, levanta-te. E foi isso notório por toda a cidade. Receba essa palavra na tábua do teu coração, entendendo que a sua história não vai ser invalidada sobre essa terra. O teu legado vai te trazer de volta à vida. Talvez entrou alguém aqui nessa noite, e é para você que eu estou falando. Você que um dia abençoou tanta gente. Você que um dia foi bênção de Deus para a vida de tantas pessoas. E hoje está caído, está morto. Deus está dizendo que está entrando nesse lugar para te trazer para a vida nessa noite. Deus está dizendo que está entrando no teu coração para te trazer de volta. Vai chegar o tempo de abrir os olhos. Vai chegar o tempo de se assentar. Mas vai chegar o tempo de se levantar e ser apresentado para todo mundo viva, vivo. Viva, vivo. Vão ter que ver a sua história sendo restaurada por Deus. Vão ter que ver o teu milagre. Vão ter que ver o teu milagre. Apresentou-lhe a viva, viva. Recebe vida de Deus. Recebe vida de Deus para a tua vida. Recebe força. Abarácia, levando de mim andarás. Creia nessa palavra e
seja abençoado nessa noite. Amém. A Bíblia foi pregada aqui esta noite, os louvores entoados, e eu quero saber de você. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém retornando? Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar esses dois jovens que aqui estão. Eu não conheço a vida, eu não conheço a história, eu não conheço a família, eu não conheço as necessidades, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu lhe peço apenas, Senhor, que a tua santas mãos, que a tua poderosa mão venha arrancar do coração e da mente destes jovens tudo aquilo, Senhor, que não é da tua vontade. Trabalha no coração, trabalha na mente, trabalha na vida, trabalha na família. Deus, toma essas vidas em tuas mãos, destrua todo o mal, quebra os grilhões, quebra as cadeias, quebra os vícios. Trabalha na mente, trabalha no coração, trabalha na família. Faz uma nova história, Senhor, escreve uma nova história, Senhor, que a tua palavra, que o teu Espírito possa inundar a alma e o coração desses jovens, e que eles nunca mais se desviem da tua casa. Que o teu Espírito Santo possa enchê-los de alegria para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus te oramos, em nome de Jesus te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Grandioso Deus, Pai querido, nós te rendemos graça nesta noite. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, ó Pai, pela presença do teu Espírito Santo, ó Pai, que nos trouxe vida, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas almas, ó Pai, resgatadas nesta noite. Pai querido, Deus amado, leva-nos em paz para os nossos lares. Entregamos a nossa semana em tuas mãos, ó Pai, o nosso trabalho, a nossa vida, Senhor, a nossa família, ó Deus. Ó Pai querido, entregamos também em tuas mãos os trabalhos da igreja, Senhor. Ó Pai, o culto de amanhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, os GVs, ó Pai, o culto nas congregações. Pai querido, entregamos a nossa vida, Senhor. A Ti nos rendemos, ó Pai, nesta noite. Ó Deus, e nos proteja. Cuida de nós, ó Senhor Deus, porque nós precisamos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele te dê a paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus. E todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: